E vamos em frente. Então, aqui, gente, o nosso curso está aqui. Probabilidade estatística. Ah, então, o que é... ah, o que é estatística, gente? Isso daí. Então, primeiro lugar, assim, é bom dizer que a estatística não é um ramo da matemática, tá? É um ramo da ciência à parte. Ela faz uso de técnicas ou áreas ou subáreas da matemática, tá? Mas ela em si não é uma subárea da matemática. Por exemplo, a probabilidade é uma subárea da matemática. Opa, eu consigo riscar aqui. Isso, por exemplo, probabilidade é uma subárea. Vocês conseguem ver o meu risco? Perfeito. Então, olha, a estatística não é uma subárea da matemática, tá bom? E o que é estatística? Então, é um conjunto de técnicas, né, que permite você coletar, organizar de forma sistemática, descrever, interpretar esses dados de estudos ou experimentos, tá bom? Em qualquer área do conhecimento. Então, a estatística está dividida em três grandes áreas, ó, que é a estatística descritiva. Lembra? Essa estatística descritiva é o nosso tópico 1, né? Probabilidade, isso aqui é o nosso tópico 2, né? E a inferência estatística, que vai ser o nosso último tópico de estudo. Então, essas aqui são três grandes áreas, tá? Que compõem aí a estatística. Então, a gente vai dar no nosso curso vamos aprender algumas noções básicas dessas três áreas aí. Vamos lá. Então, só uma pergunta. Então tá, então quando você começa a estudar qualquer coisa, né, a primeira pergunta que você faz é de onde vem o nome, né? Então tá, a estatística, essa palavrinha aqui, ó, ela vem do latim status, que significa estado. E aí, historicamente, o primeiro trabalho de estatística é atribuído ao John Grant, ó, 1600, antiga, né? 1662. Ele publicou informações estatísticas acerca de nascimentos e mortes. O trabalho de Grant foi seguido por estudos sobre taxas de mortalidade, doenças, tamanho de populações, rendas e taxa de desemprego. Então, é muito parecido aí com o que o IBGE faz, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, é importante que o governo tenha faça os censos, né, e mantenha esses dados da população muito bem organizado. Essa questão de nascimento e morte, né, isso aqui também é muito importante. Por exemplo, eu, vocês, a gente tem uma expectativa de vida. Essa expectativa de vida, ela é detalhada claramente em qualquer contrato. Se você fazer um financiamento, principalmente uma casa, por exemplo, né? Um apartamento que você vai demorar aí muitos anos para pagar, ou vai fazer um seguro de vida, então vai estar lá do ladinho um númerozinho, né? Que é a data que você vai morrer. É isso mesmo, né? Esses dias uma moça me ligou, né? E ela queria me vender um seguro relacionado aí a alguma coisa, né? A essa pandemia e tal. E aí tinha um número lá, eu perguntei o que era. Não, essa aí é a sua sobrevida estatística, né? Então, ela tinha me dado lá mais 50 anos de vida. Eu fiquei feliz, achei que era bastante, né? Então, por exemplo, isso é um fato, quer dizer, é só uma expectativa, né? É um cálculo estatístico que tem que ser levado em conta para poder calcular lá o seu prazo de financiamento. Se você tem 60 anos, ninguém vai te vender uma casa para você pagar em mais 40 anos, né? Vai ser levado em conta qual é a expectativa de vida sua, né? Então, isso aí é real. E como que é feito esses cálculos? Bom, existe uma ciência só para isso, uma área de estudo, eu não sei se vocês já ouviram falar, ó,
que chama-se matemática atuarial. Só uma curiosidade, tá? Essa aí a área que estuda essas coisas aí. Muito bem, então vamos em frente. A gente... Vamos aqui, isso, pronto. Então, aqui já são os nossos... São aquelas 3 descrições, né, os 3 grandes ramos da estatística, né? Então, estatística descritiva, como eu disse, né? Que é o conjunto de técnicas para você organizar os dados, organizar, resumir, entendê-los melhor, né? E tirar aí informações úteis. Então, geralmente é utilizada na etapa inicial. Aqui cabe ressaltar que não é só na parte inicial, mas também na final. Inicial e final. Na inicial, porque você, quando tem esses dados brutos, a primeira coisa que você deveria fazer ali é um gráfico, você entender que tipo de dados eles são, né? Você faz lá um histograma, você faz um gráfico de barras, né? Porque os dados, um punhado de números em si não te diz nada, né? Você vai ter que fazer alguma média aritmética, alguma coisa desse tipo, para você, assim, começar a entender do que trata esses dados aí. Então, essa seria, digamos, a fase inicial, mas a fase final vai ser você depois elaborar alguns gráficos, né, com esses dados, de tal maneira que a pessoa que for ler lá o estudo ou o relatório, ela possa facilmente entender a informação contida no estudo, né? E a melhor forma de fazer é através de gráficos, porque se você for colocar tabelas lá com muitas linhas, vai ficar ruim, né? Não vai dar para você obter informação. Então, a probabilidade também é o nosso próximo tópico de estudo. A probabilidade aqui, gente, olha só, a probabilidade que vocês estudaram lá no ensino médio era o que consistia lá? Vocês, basicamente, tinham experimentos que eram feitos sobre espaços equiprováveis, ou seja, era lançar um dado, uma moeda, ou seja, cada um dos elementos do espaço amostral, ele tinha a mesma probabilidade, era sempre assim, era tudo uniforme. E aí o estudo de probabilidade, na verdade, consistiu em você fazer cálculos combinatórios, né? Geralmente, antes de estudar probabilidade, você estudava um negócio chamado análise combinatória, né? Ou teoria combinatória, que ensinava você a fazer contagem, certas técnicas de contagem, né? Então, isso consiste o estudo da probabilidade do ensino médio, mas a probabilidade é muito mais do que isso. Então, aqui a gente vai ver, aqui no curso, por exemplo, a gente vai aprender uma extensão, né? Vamos estender esse conceito de probabilidade, e para estender esse conceito, a gente vai usar a noção de integral, tá? Então, a probabilidade vai ser vista como uma integral. Então, vocês vão ver aqui uma outra aplicação do cálculo diferencial integral. E, por último, aqui, a inferência estatística, né, que é o estudo de técnicas que possibilita a extrapolação a um grande conjunto de dados das informações e conclusões obtidas a partir de um conjunto de valores, usualmente de dimensão muito menor. Então, por exemplo, mais clássico, assim, no dia a dia, que você vê isso, são por exemplo, essas pesquisas de intenção de voto, né, na qual as agências, né, de pesquisa, elas entrevistam um número de pessoas, geralmente pequeno, né, por exemplo, 2.000 pessoas, aí numa população brasileira que hoje é cerca de 200 milhões, né, e quando acerta, né, estou dando um aspas aqui, né, geralmente acerta, tá? A teoria, matemática é boa, mas desde que a amostra tenha sido bem escolhida. Se a amostra for representativa, esse resultado dessa amostra reflete as informações da população inteira. No caso, a informação aqui é descobrir as intenções de voto, né? Mas é claro que isso pode dar terrivelmente errado, tá?
Inclusive, no próprio livro do Triola tem algum exemplo lá, que vocês podem ler depois, de como é que o pessoal lá numa eleição americana, há 50 anos atrás, eles tinham colhido uma amostra de maneira enviesada, como se chama, né? Ou seja, a amostra não foi bem escolhida, a gente vai falar sobre isso, um tipo de amostra que são muito ruins. E então, para ficar em dois exemplos mais recentes, para a própria eleição do Donald Trump, nos Estados Unidos, todo mundo errou, né? Ninguém conseguiu prever que ele venceria. E aqui no Brasil, a última eleição do Bolsonaro também, em geral, todas as agências erraram feio, né? Não conseguiu prever. Então, isso certamente é um problema na escolha da amostra, não é um defeito na teoria em si. A teoria funciona desde que essas amostras tenham embutida nelas a noção de aleatoriedade, né? E que entra a probabilidade, né? A probabilidade, ela ajuda você a medir, a trabalhar com essa aleatoriedade dentro da amostra. Quando essa amostra descarta, digamos por assim dizer, joga fora ou despreza essa aleatoriedade, né, e contém algum viés lá dentro, as conclusões da pesquisa são totalmente erradas. Então, de longe, a questão mais problemática está aqui, ó, na inferência. Aqui está a maior fonte de erros, né, e a parte mais delicada é do estudo estatístico, né, porque a probabilidade é bastante robusta, né, a teoria matemática, certo? Ética descritiva, também a gente vai ver que tem. Lá também pode acontecer de haver vários erros de interpretação, várias conclusões errôneas, mas, em geral, como você está trabalhando com o que você tem, não está fazendo inferência, né? Você está trabalhando com a população, em tese você não deveria errar, né? Então, essas são as três sub-áreas aqui da estatística, tá? E a gente vai ver no nosso curso um pouco de cada uma das três. Vamos para o próximo aqui. Então, aqui, dois conceitos muito importantes da estatística, que é a noção de população e a noção de amostra, tá? Que é a população? É o conjunto de todos os dados de interesse, tá? Então, por exemplo, só para voltar naquele nosso exemplo de pesquisa de intenção de voto, quem seria a população no caso? Uma pesquisa de intenção de voto seria todas as pessoas que podem votar, né? Você tem um título de eleitor válido, né? Essa seria a população. Não necessariamente todas as pessoas, né? Porque nem todas votam, né? Então, a amostra aqui o que? Qualquer subconjunto da população. Então, aqui vai entrar muito forte a noção de conjunto. Ó. O que vai ser uma amostra? A amostra vai ser simplesmente um subconjunto de ômega. Ó. Se esse ômega aqui é a população, o A é a amostra, é simplesmente um subconjunto de interesse. E a gente vai ver também que quando esse estudo aqui, quando a teoria de probabilidades entra nesse estudo, em vez de chamar de população aqui, ó, isso aqui a gente vai chamar de espaço amostral. Na linguagem, por assim dizer, estatística, o que é população vai se tornar um espaço amostral. E o que é uma amostra aqui, a gente vai chamar de evento. Então, tá bom. Então, aqui, então, em princípio, a seleção da amostra tenta fornecer características que sejam as mais próximas possíveis da população. Então, essa amostra deveria refletir as características da população. Então, por exemplo, então, voltando para esse
nosso exemplo lá, que é bastante mais corriqueiro no dia a dia, né? Que são essas pesquisas eleitorais. Então, é conhecido que certas características da população influenciam no voto, por exemplo, faixa de idade, por exemplo, renda, por exemplo, sexo, né? A região onde mora. Então, para ficar em 4, né? Características que influenciam qual é digamos, o viés político ou a intenção de voto. Na questão da idade é porque cada uma das gerações vivenciam situações diferentes no país, né? Isso muda, isso introduz aí um viés de percepção de cada um. Então, por exemplo, no momento agora vocês estão vivendo a pandemia, né? É uma experiência que é a marca dessa geração de agora, né? Então, alguém que nascer depois disso, não vivenciou tudo que a gente está vivendo aqui, certamente essa percepção de tudo que aconteceu aqui não entra na percepção de mundo dela assim, tão viva e diretamente como está entrando na nossa. Né? Por exemplo, a questão da inflação, né? Quem viveu aí até antes do Plano Real, até quem nasceu antes, sei lá, de 2000, né? Não pegou a época da inflação muito alta. Eu vivenciei isso quando era criança, por exemplo. Então, era uma coisa terrível, né? Os preços subiam a todo momento. Então, uma geração aí que vivenciou essa época e era ativamente econômica, vai ter, assim, um medo horroroso da inflação, né? Então, isso vai afetar muito, por exemplo, a percepção que ela tem dos candidatos, né? Se ela sentir que isso ou aquilo ali não vai conseguir controlar a inflação, então isso aí já cria uma percepção diferente nela. Quem não viveu esse período turbulento não sabe o que é isso, entendeu? Isso não vai estar no horizonte de consciência dessa pessoa. Então, aqui, gente, é um pequeno esquema, tá? Aqui, então, você tem a população, né? Você quer escolher uma amostra, o que você faz? Você vai usar a probabilidade, tá vendo? Para você escolher a amostra. Então, a ideia é que você escolhe uma amostra aqui de maneira usando um negócio chamado aleatoriedade. Então, você vai escolher de maneira aleatória. Então, essa parte de voltar, ou seja, a partir das informações na amostra, o processo de obter informação sobre a população inteira é chamado de inferência estatística. Inferir é exatamente isso, né? Inferir é ir do particular ao geral, né? É a ideia contrária da palavra deduzir, que é ir do geral para o particular. A matemática é inteiramente dedutiva, ela sempre vai na direção contrária, do geral para o particular. Ela não vai de uma situação particular para uma situação geral, certo? Você vai falar assim, não, mas tem indução matemática, mas é só um nome, tá? Aquela indução matemática não tem nada a ver com esse processo de indução que eu estou falando, tá? Lá é só um nome. Aquela indução, aquela técnica de demonstração chamada indução matemática, não tem nada de indutivo, no sentido que eu estou dizendo aqui. Tá bom? Então, esse aqui é o esquema geral. Vamos aqui, então, partir para as amostras. Então, eu tinha feito no meu, eu tinha arrumado isso aqui no meu slide novo e não apareceu nesse. O que é essa amostra aleatória simples, gente? Basicamente, a ideia é assim, que qualquer conjunto, qualquer amostra de tamanho n, tem a mesma chance de ser escolhida dentro da população. Então, intuitivamente, assim, é mais ou menos a ideia da probabilidade que a gente trabalha lá no ensino médio, tá? A ideia mais ou menos é essa mesma. Mais para frente, a gente vai ver uma definição mais formal, tá? E que vai ser usada nos cálculos, que vai envolver as variáveis aleatórias. Então, vai aparecer a definição formal
que é embutida nas demonstrações, tá? Mas a ideia, você pode pensar assim, a ideia é essa mesmo de que quando você seleciona essa amostra, elas têm cada uma delas teria a mesma probabilidade de ser escolhida. Seria como você jogar um dado, né? Ou colocar todos os papeizinhos numa urna, chacoalhar e escolher uma aleatoriamente. Então, essas amostras aleatórias simples, elas têm uma aleatoriedade na escolha. Então, para a gente entender melhor o que são essas amostras aleatórias, então vamos contrapor elas ao tipo de amostras, né, que não seriam aleatórias. Então, de cara aqui, a gente tem a pior delas, que é a amostra voluntária. O que é a amostra voluntária? O participante que decide se participa ou não da amostra. Então, exemplos. Vocês vão agora identificar vários tipos de pesquisas que usam essas amostras. Pesquisas de opinião feitas pela internet, pesquisas feitas por e-mail, mesmo as pesquisas feitas pelo IFG, viu? Quando vocês recebem lá aqueles questionários, não sei se alguns de vocês já receberam, eu vou falar mais para frente um pouco sobre questionários aqui também. Os questionários você recebe, você decide se envia ou não, né? Então, aí você tem, então, ou seja, você decide se participa ou não, né? Da pesquisa. Então, aí também, nesse caso, ela vai ser uma amostra de resposta voluntária. Você fala assim, então essas pesquisas que eu respondo assim estão furadas? Não, né? Nem sempre, porque a ideia dessas pesquisas que a gente faz, até mesmo no IFG, quando a gente manda esses questionários, a gente tenta atingir o máximo de alunos, né? Então, a gente fica com uma amostra muito próxima da população toda. E dá para fazer isso, por exemplo, é só você impedir que o aluno acesse o que é acadêmico. Você trava lá o que é acadêmico dele, né? Se ele não responder, ele não abre o que é acadêmico. Então, é uma forma de você obrigar o aluno a participar da pesquisa, entendeu? Então, aí quase todos vão participar, né? Uns, claro, vai gerar um pequeno problema, assim, que é assim, uns podem responder de má vontade, né? Ele abre lá, então é assim, né? Eu sou obrigado, ele abre lá, chuta um monte de coisa e vai embora, né? Então tem esse problema também, mas são problemas que sempre vão surgir, né? Mas, em princípio, não é uma amostra aleatória, né? Seria só se sorteasse os alunos, né? Amostra estratificada, então, o tipo de... Gente, olha, de cara, eu digo, a mais importante para nós é essa aqui, tá? A gente vai trabalhar todos esses 3 livros que eu falei para vocês, a bibliografia, todos esses livros introdutórios de estatística, né? Eles vão ter, no coração deles está essa ideia aqui, tá? As amostras são todas aleatórias simples. Eu estou passando essas outras aqui para vocês fazer o contraste, né? Até para vocês entenderem melhor o que é essa amostra aleatória simples. E para vocês verem também, prestar atenção no dia a dia, né? Quando vocês tiverem contato com pesquisa estatística, vocês observarem, prestar atenção de como é que essas amostras foram obtidas. Então, é muito comum essas amostras de resposta voluntária, porque elas são as mais fáceis de serem obtidas, né? Você coloca a pesquisa de opinião lá no seu site, manda por e-mail, e por aí vai, né? Mas, por que elas não são boas? Porque elas criam um viés. Elas criam um viés de interesse. Geralmente, quem responde elas, não tem. Ou, às vezes, você só está analisando pesquisa para o seu público, né? Então, por exemplo, lá um canal do YouTube faz uma enquete. Ele está medindo a opinião só dos... Se ele falar que aquela opinião corresponde a quem está inscrito no canal, né? Aí é mais certo, né? Está mais próximo da realidade. Mas o que não é correto é estender aquela visão de mundo, ou aqueles resultados da enquete, para uma população maior, né? Porque aí vai estar errado.
Então, essa outra aqui, que é a amostra estratificada, como é que é ela? A gente divide a população em subgrupos de mesma característica. Então, essa aqui é típico dessas pesquisas eleitorais, né? Que você estratifica, né? Você divide em subgrupos. Porque você faz isso para você tentar diminuir o efeito que essas classes, que essas características, que elas têm na intenção de voto. Então, por exemplo, se você sabe que gênero é importante, por exemplo, né? Mulher e homem, então isso afetaria, né? De alguma forma lá a pesquisa. Então, aí você pergunta, mas população geral, qual é a porcentagem de homens e de mulheres? É 50%. Então, a população brasileira é assim, 100 milhões de homens e 100 milhões de mulheres. Então, na amostra, o que você faz? Você faz a mesma coisa. Se você for entrevistar 1.000 pessoas, você vai pegar 500 homens e 500 mulheres, entendeu? Assim, tem mais chance dessa amostra ser representativa da população toda. Porque se você pegar só homem, você cria um viés, né? Pegar só mulher também. Então, o que você faz? Você tenta reproduzir na amostra todas as características que tem na população. A mesma coisa para a faixa etária. A mesma faixa etária da população, de votantes, você coloca na amostra. Idade, mesma coisa, e por aí vai. Então, isso é o que chama de amostra estratificada. Então, é isso que eu já comentei, né? A amostra por conglomerados. Isso aqui, eu não sei se vocês vão lembrar disso, não, gente. Vocês estão jovens aí, que é um negócio, uma pesquisa de boca de urna. Não sei se vocês chegaram a acompanhar esse trem aqui, ó. Porque essa pesquisa de boca de urna era assim, na época que não existia o voto eletrônico, o voto era feito por cédulas, então a apuração era muito lenta. Demorava, assim, até vários dias para fazer a apuração dos votos. Então, o pessoal da televisão, do rádio, ficavam loucos, assim, para divulgar a informação de quem estava vencendo. E todo mundo no Brasil todo ficava ansioso, né? Quem que está vencendo, quem que vai ganhar? Então, essas empresas iam nas zonas eleitorais e perguntavam para quem você votou, né? E mediante uma pesquisa assim, feita, né? Por isso chama boca de urna, né? Porque é feita na zona eleitoral. Então, eles escolhiam algumas zonas eleitorais, espalhadas pelo Brasil, entrevistava todo mundo naquela zona, e nisso eles compunham, digamos assim, em tempo real, qual era a intenção de voto, qual era o candidato que estava vencendo, certo? Assim que era feito. Então, esse é um exemplo de conglomerado. Por que o conglomerado não é igual, difere da estratificada? Porque esse conglomerado, você escolhe aqui as sessões, no caso, eleitorais, você escolhe algumas, né? Você faz o quê? Você entrevista todo mundo aqui da zona, entendeu? Todo mundo. Sai mais barato do que se você fizesse aleatória, aí você tem que, digamos assim, escolher pessoas, digamos, 3 pessoas em cada sessão do Brasil todo, ó a loucura, não tem como, né? Você teria que mandar um entrevistador para cada zona no Brasil todo. Então, essa é a dificuldade. O que é mais fácil? Você seleciona as zonas representativas, por assim dizer, e manda um entrevistador para as zonas, né? E entrevista todo mundo. Então, essa é a ideia. E funcionava, viu? Eu acompanhei isso aí, realmente eu vi muito, dar certo muitas vezes. Então, a gente tem aqui ainda mais de 10 minutos. Vamos aqui. Então, outro tipo aqui de pesquisa é o chamado censo, ó. Esse censo é quando você entrevista todo mundo da população, todo mundo você entrevista. Então, no Brasil, ó, o censo é feito pelo IBGE. Ele ia ser feito esse ano, ó, porque ele é feito em 10 em 10 anos. Então, o último foi em 2010 e ia ser feito esse ano, mas por conta aí da pandemia, ele foi adiado para 2021.
Opa, peraí que alguém entrou, eu escutei o barulhinho, alguém pediu para entrar. Peraí que eu vou lá. Pronto. Então, esse aqui é o censo, tá? Você entrevista todo mundo. Feito em 10 anos, porque deve ser bastante caro, né? Viés de publicação, gente. O que é isso aqui? É a tendência de pesquisadores publicarem apenas resultados positivos nas revistas. Então, como é que é isso? Por exemplo, né? Vamos supor que, sei lá, que o pessoal está desenvolvendo uma droga lá para curar uma tal doença, né? Então, se aquele remédio, a droga, não fizer efeito, ninguém vai fazer um artigo assim. A tendência de alguém publicar algo negativo é muito pequeno. Em geral, estou interessado em mais efeito, e não que não faz, né? Então, a tendência maior nas publicações é de ter resultados positivos. Então, isso é o que se chama de viés de publicação. Um exemplo assim, mais no dia a dia nosso, que a gente pode encaixar como sendo um viés de publicação, por exemplo, você imaginar assim, pega a própria mídia, né? Então, um acidente de carro, né? Então, ou de ônibus, pega um acidente de ônibus, tá? Então, teve acidente de ônibus, aí virou notícia. Tá lá, virou notícia. Então, e aí esses acidentes são notícias na mídia do Brasil toda. Tá, mas e os ônibus que concluíram o trajeto e não teve nenhum acidente? Eles não são notícias. Então, aí você cria um viés, né? Você cria um viés porque, digamos assim, a percepção que você tem dos acidentes, ela não te dá, ela não corresponde à realidade. Não é, digamos assim, uma percepção científica do que acontece com os trajetos dos ônibus. O que seria, digamos assim, uma notícia, por assim dizer, científica? Seria você divulgar todos os trajetos, todos os ônibus do Brasil todo. Aí, dentre aqueles, iriam ter os que concluíram o trajeto normalmente e até aqueles que não conseguiram porque teve um acidente no caminho, ou uma coisa assim. É claro que isso é impossível e os jornais, a televisão não vai fazer isso, né? Porque o que dá, as pessoas estão interessadas são as notícias ruins que causam impacto, né? Mas isso é um viés de publicação. Isso vai criar um viés, a percepção que você tem daquele fenômeno não corresponde à realidade. Não corresponde por quê? Porque você não tem o senso da proporção é perdido, entendeu? Você junta todos os crimes lá do Brasil e põe ali no jornal da Atena, por exemplo, então você só vê aquilo ali, você vai achar que o mundo está acabando, né? Então, ou seja, isso não dá para você a percepção estatística do conjunto todo, né? Porque foi feito um recorte, tá? Então, isso seria um exemplo de viés de publicação. Vamos aqui, então. Então, agora sim, análise de dados, algumas armadilhas potenciais. Vamos ver algumas armadilhas a, de análise de dados. Então, uma primeira aqui, que assim, correlação não implica causalidade. Então, aqui, vou dar um exemplo, um exemplo fictício, tá? Não é um exemplo, tá um livro do Triola, não parece ser um exemplo real, mas serve muito bem para ilustrar a ideia. Você imagina assim, que durante o verão, observou-se que a venda de sorvetes teve um aumento muito grande em uma certa região do país. E você viu também que o número de afogamentos aumentou bastante. Aí quando você faz um gráfico, né, você vê ali uma
uma correlação, né? Uma espécie de linha reta ali, onde no eixo X você tem o número de venda de sorvetes aumentando, no eixo Y você tem o número de afogamentos aumentando. Aí você pode pensar assim, mas então, qual é a afirmação indevida? É que a venda de sorvetes causa afogamento, né? Sorvetes causa afogamento. Então, para você ver como é ridículo, né? Porque as pessoas não estão afogando, não estão morrendo engasgadas, elas estão morrendo afogadas. O que uma coisa tem a ver com a outra? E também você sabe que não tem nada a ver, né? Mas o que tem, na verdade, o que essa correlação ela faz você pensar é numa variável oculta. Deve existir uma outra variável que está implicando essas duas. E qual é essa variável? No caso, é a temperatura, né? Porque, como eu disse no começo, né? Eu falei assim, falei já com a intenção disso. Verão, né? O verão, então, é o calor, né? Então, aumentou a temperatura, né? Ficou mais quente, as pessoas começaram a ir mais na praia, começaram a tomar mais sorvete. Então, elas tomaram mais sorvete, foram mais para a praia, né? A região, supondo que fosse uma região lá de tem rios, praia e tal. E aí o número de afogamentos aumentou, né? Então, essa é a variável oculta, tá? Então, então, por isso que diz, a correlação não implica causalidade. Tá? Então, também, isso aqui pode ser um potencial fonte de engano. Resultados informados. Então, assim, você está fazendo um questionário, né? Aí uma pesquisa, aí você pergunta para a pessoa qual é o peso ou a idade. O que ela vai fazer? Ela vai informar os valores desejados e não os valores reais. Isso já é próprio da psicologia humana, isso não tem como escapar a pessoa. Isso faz parte do ser humano, falsear os próprios dados, né? Então, o que você tem que fazer? Bom, você quer saber, digamos, o peso de uma pessoa, você faz o quê? Leva uma balança e pesa a pessoa, entendeu? A idade, as pessoas não gostam de dizer a idade, então você tem um truque, né? Você pergunta o ano que ela nasceu, quando você nasceu? Não, eu nasci em 1995. Aí pronto, você faz a diferença e consegue indiretamente, psicologicamente a pessoa não associa a idade dela com o ano que nasceu, entendeu? É mais fácil ela responder o ano que nasceu sem nenhum problema. É mais fácil, elas falseiam a idade, mas elas não vão falsear o ano de nascimento. Então, é um truque, né, para você conseguir a idade sem que ela te engane, né? Cuidado com amostras pequenas. Isso aqui, mais para frente vai aparecer um exemplo onde eu falo dessas amostras pequenas, tá? Essa aqui foi essa pesquisa eu presenciei, tá? Foi um referendo de 2005, que era sobre o comércio de armas de fogo, né? A pergunta era se o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil. Então, o resultado foi sim, 36%, não, 64%. Então, a questão aqui é a questão do fraseado, tá? No livro do Triola tem alguns outros, tem vários exemplos lá onde, quando você pergunta a mesma coisa, mas trocando a ordem das palavras, sem alterar o sentido, isso influencia aqui no resultado, entendeu? Então, você perguntou, comércio de arma de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Talvez se você perguntasse, o comércio de arma de fogo e munição permanecer legalizado no Brasil, talvez as respostas aqui não sejam as mesmas, tá bom? Então, o fraseado também, ele influencia. A própria forma, o que eu estou destacando com esse exemplo aqui, a própria forma da pergunta também influencia a maneira como você vai responder. Não resposta, o entrevistado se recusa a responder. Por quê, né? Então, por exemplo,
pessoa que tem um salário muito baixo, às vezes ela não responde o questionário porque ela tem vergonha. Ela acha que ela ganha muito pouco. Então, ela não vai responder. Pode ser isso. Ou também, se ela ganhar muito, ela também não, ela pode não responder. Ou pode falsear, porque ela, de repente, pode achar que ela vai ser pego no imposto de renda, de repente ela está tá fazendo sonegação de impostos, né? Que não é muito raro acontecer. Então, isso pode também influenciar. Dados ausentes é que as pessoas simplesmente deixam em branco. Os dados podem ser, por exemplo, a idade. Isso aconteceu muito quando eu apliquei um questionário nos estudantes lá da Lusiânia, eles deixaram os dados de idade, foi o que mais ficou em branco, muito mais do que a renda ou qualquer outra coisa. E a gente tá, gente, nosso curso, nossa aula encerra em 1 minuto, estou acabando já, tá? Para fechar com essa aqui. Números precisos. Então, eu consultei lá quando você consulta lá na página do IBGE, existe um cronômetro lá, né, que mede o número de nascimentos. Aí, se eu colocar, você pega esses dados lá, né? A cada 20 segundos nasce uma criança. O nascinômetro lá vai. Mas se eu pegar do jeito que está lá e pôr no meu texto assim, há 211.139.790 brasileiros. Eu ponho isso num texto, eu tô falseando, porque não há como saber o número preciso de brasileiros. Né? Até porque, se nasce uma criança a cada 20 segundos, não tem como o dado ser exato, né? Só seria exato por 20 segundos, né? Então, o ideal é que você troque isso aqui por cerca. Então, põe essa palavra nos dados. Há cerca de 200 milhões e, sei lá, 140 mil brasileiros. Então, com essa pequena mudança no texto, você vai ser mais realista, tá bom? Então tá, a gente vai ficar por aqui, tá? Beleza? Então tá.